uma cinquentena de lives. Então, estamos cada dia progredindo. Hoje o assunto é bárbaro. Quem tem dificuldade aqui de postar, que não sabe mais o que falar com a sua audiência, tem dificuldade de colocar conteúdos aí, colocar em ação suas ideias, esse cara é fera. É o Lucas do Bota na Rua. Ele tem criatividade até pro nome do Instagram dele, Bota na Rua. Eu adorei, eu acompanho ele há algum tempo, gostei muito do Instagram dele, super criativo. Eu acho bacana essas pessoas, né, que exploram a criatividade e fazem coisas assim diferentes para acontecer. Ei, Paty, ei, Elane, tudo bem? Sejam bem-vindas. Já já o Lucas está entrando. Beleza, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vou chamar ele aqui. Beleza, guardando. Ei, E Lucas, aí, tudo bem? tudo bom? Eu tô falando aqui com a turminha que tá entrando, né? Que tô esperando a turma entrar, Uhum. que só o seu nome no Instagram já é criativo, né? Bota Ah, na rua. sim. Que eu falei, gente, eu acompanho esse cara há algum tempo e achei bárbaro o Instagram dele. É um cara assim que você vê que ele explora a criatividade mesmo. E assim, a gente que eu trabalho com pessoas da área de saúde, eu tô só Aham. falando aqui rapidinho enquanto o povo entra. Então, assim, a gente tem tudo, a gente tem conhecimento, a gente tem base científica, tem o que for, mas criatividade é uma coisa que não está muito ao nosso favor, não, pelo menos ao meu. Então, Já assim, vou trazer polêmica, eu acho que vocês são muito criativos, sim. Eu ai vou que dizer bom, por que quê. bom, adoro polêmica. Vamos polemizar. Então, assim, falta muito isso. Então, Lucas, deixa eu só pedir o pessoal para clicar no Claro. aviãozinho aí para convidar mais gente. Vamos convidar a galera para vir para o domingão da live, né? Ei, Fabi, tudo bom? Vamos chamar o pessoal aqui para a live, que o Lucas já está aqui com a gente. Vamos aqui falar um pouco de criatividade nas postagens, né? Que isso aí é a dor de muitos da minha audiência, com certeza. Uhum. Beleza. Então, Lucas, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Turminha Que está isso. entrando aí. Então, só deixa eu me apresentar para vocês. Eu trabalho com profissionais da área de saúde. Eu ajudo esses profissionais a migrarem do Uhum. offline para o online, né? Tipo assim, do zero. Mostrar como que é essa vidinha aqui dentro, como que Sim. funciona algumas ferramentas, ajuda a produzir um primeiro produto digital, se quiser, ajuda a melhorar os atendimentos online, enfim, ajuda a se ambientar aqui no universo online, né? Porque é muito novo para muitos de nós, Uhum. sabe? Então, assim, e isso que eu te falei, muitos acham que não tem conteúdo, por exemplo, igual você falou, a gente parece que a gente tem muito conteúdo, mas a gente não foi treinado para isso, para explorar esse conteúdo de forma criativa, sabe? Exato. Fica aquela coisa muito científica, né? Sim. Eu vejo assim, me apresentando um pouco, além do perfil Bota na Rua, que é onde eu simplifico conceitos de marketing, enfim, para pessoas que estão começando projetos independentes. E eu coloco essa categoria de projeto independente porque, enfim, tipo, tem várias pessoas que às vezes se consideram autônomos ou estão uma pequena empresa com várias pessoas. Então, projeto independente é todo aquele projeto que você, tipo, pensa em investir com seus recursos próprios, com o seu tempo e tudo mais. Então, eu gosto muito dessa lógica. Eu já estou há 7 anos trabalhando com marketing digital, especialmente, assim, tipo, então eu já tenho uma trajetória longa, com isso. Mas chegou no momento que eu tava, tipo, aqui 2 anos com a agência, todas essas coisas, e eu tava vendo que eu tava, tipo, na realidade, só alimentando mais o mercado numa direção e não tava vendo pessoas que eu gostaria de ver, tipo, projetos incríveis, competências incríveis, poderem, tipo, botar para fora, botar na rua os projetos delas, né? Que no final das contas era meu propósito. Então, Bota na Rua, na realidade, foi uma conexão de organização da minha vida para um propósito, que é esse de ajudar as pessoas que têm projetos próprios, as pessoas que são competentes como pessoas, tipo, a se mostrarem para o mundo e ajudar mais pessoas. Porque eu acredito muito que o futuro do trabalho é isso, na realidade. É a gente ter várias pessoas em vários aspectos e tal. Tipo, a gente vai ter uma desensibilização das grandes corporações, as coisas todas. Então, tipo, o marketing e vamos dizer assim, o produto e todas as coisas. Então, é nisso que eu acredito. Esse tempo todo, apesar de eu trabalhar com marketing há muito tempo, eu fui uma pessoa que, tipo, me formei em cinema, tipo, estudei 4 anos de cinema na Universidade Federal, sempre me mantive escrevendo e tudo mais, então a criatividade e o marketing sempre andaram em conjunto, assim, esses dois tópicos. Então, além de marqueteiro, eu sou criativo também, nos dois aspectos, então eu acabo utilizando isso. E acho legal que a gente vai falar um pouco sobre isso,
E aí por isso que eu falei que eu acho que eu vou trazer essa polêmica, porque criatividade não necessariamente é o resultado que você vê, né? Tipo, por exemplo, aquela peça de arte bonita e tal, a gente se compara muito, né? Mas na realidade é a resolução de um problema. Todas as pessoas que Sim, resolvem problemas são criativas. E o ponto é, como bacana. é que você direciona isso para um lugar onde você quer se comunicar da melhor maneira? Tipo, então existe, vamos dizer, metodologia para isso, né? Tipo, a criatividade também é uma ciência em algum aspecto. Tipo, tem pessoas que estudam, entendem como é que isso funciona e tudo mais. Então existe um caminho para se chegar lá, né? Para transformar o teu conteúdo, a tua essência, em algo que realmente é comunicável e que representa você. Sim, que bacana. E como é que você vê, assim, tipo, que a gente poderia começar a falar? Eu tenho vários tópicos aqui, eu poderia falar sobre planejamento, eu poderia falar sobre várias coisas, mas, tipo, eu Pode queria ficar à vontade. entender Só como é que a gente pode tô guiar. falando assim, que isso é uma crença que existe entre os profissionais, que eu te Uhum, falei, que ai, chega um ponto que eu já não sei mais o que falar, não sei mais como resolver as dores dos meus clientes, que não sei o que, não sei qual a abordagem melhor que vai engajar mais. E uhum, essas são as dores normais, assim, porque como as pessoas não estão acostumadas com esse meio aqui, até elas entenderem qual vai ser o tipo de postagem que vai engajar mais, o tipo de arte talvez um pouco mais criativa que vai engajar mais, entendeu? Se são cores, se é legal, conteúdo, eles não têm noção assim. Estão começando a show. aprender agora, né? Então vamos pegar como exemplo e criar um post, né? Esse processo de criar um post. Da Sim, onde vem a ideia por si só, né? Então, antes de tudo, a gente tem que entender, por exemplo, qual que o propósito do marketing que eu estou fazendo. O que, que eu estou querendo? Obviamente, todo mundo vai responder, é vender mais. Porque todo mundo fala que fazer marketing agora, tipo, é um negócio, é onde eu vou conseguir meus novos clientes. Ok, dá uma acalmada nessa ideia aí, porque isso é uma das finalidades a nível de marketing, na realidade. Então, o ponto principal do marketing é gerar a conexão entre uma dor e uma solução. Isso aqui é o que o sim, marketing faz. O marketing não gera dinheiro diretamente. Às vezes, o marketing pode gerar dinheiro indiretamente, inclusive. Então, é muito importante entender que o marketing ele é a conexão entre essa lógica de você ter uma dor do seu público e aí, para quem trabalha no aspecto médico no geral, é muito fácil entender a ideia de dor e solução, porque é muito comum ter uma dor aguda e eles procurarem a solução. E aí, quando a gente fala de outras áreas, vamos dizer assim, tipo, outras áreas da saúde, mesmo que fosse terapia, por exemplo, aí já é diferente, né? A pessoa entender aquilo como dor, tem todo um processo e tudo mais. Mas isso é a base de tudo. Então, se você entende a dor da pessoa que você está atendendo, no final das contas, de vocês são especialistas em entendedor, então acho que aí a gente já não tem um problema, porque a maioria, por exemplo, das pessoas no qual eu trabalho ainda não entendem muito bem a dor, identificar a dor e tudo mais, porque eles não têm esse conhecimento, às vezes, de mercado. Estão começando agora. Então, você sabe mais ou menos qual que é a jornada que a pessoa faz até chegar num determinado aspecto onde ela se sente inviável de viver com aquela dor e vai procurar alguma ajuda médica em algum aspecto. Então, isso já é uma coisa do marketing que eu acredito que todo mundo que está na área de saúde já consegue ter uma noção muito melhor do que a maioria das outras áreas. Que elas não são sim, treinadas a fazer, tipo, diagnóstico de ninguém, no final das contas. E marketing é muito sobre diagnóstico, em alguns aspectos. Quando a gente vai lá para o outro lado, que é conectar com a minha solução, talvez seja aqui nesse meio que se derrape um pouco. Por quê? Porque a gente entende, a gente vai aprendendo sobre redes sociais e tudo mais, ou seja, o que é mais comum a nível de conteúdo de marketing que é espalhado para a gente, que é como bombar na rede. Porém, isso traz vários problemas, porque o bombar, às vezes, é um método de uma outra pessoa que não se conecta com o seu público. E aí sim, várias pessoas tentam testar essas fórmulas do tipo, ó, vou tentar replicar postar todo dia. Vou falar desse exemplo, por exemplo. Por que eu preciso necessariamente postar todo dia? Eu sei que o algoritmo, por exemplo, do Instagram responde melhor. Isso é um fato, não tem problema. Porém, isso não significa que não existam outros fatos que complementam isso. Se você não tem um porquê postar todo dia, tipo, por exemplo, eu falo sobre assuntos muito complexos, meus posts são complexos. Eu quero que as pessoas parem e pensem um pouco sobre eles. Eu não posto todo dia. Isso é uma decisão minha. Se eu estou tratando de uma dor específica, por exemplo, de algum cliente, vou falar de exemplo de um fisioterapeuta, por exemplo, que ele pode fazer várias coisas relacionadas à redução de danos no corpo, ele pode ir dando várias dicas ali de como fazer aquilo diariamente. Porém, qual das coisas vai chamar mais atenção qual que é a coisa que mais acontece hoje no Brasil? Né? Qual é o tipo de problema que as pessoas mais sofrem? Que tipo de tópico eu posso falar como fisioterapeuta, sendo que a gente tem um momento muito rico para isso, que é tipo, todo mundo, quer dizer, não todo mundo, mas quem pode estar trabalhando de casa. Né?
Então, tem muita gente com esse problema agora, do tipo de não entender de ergonomia, em várias outras coisas. Então, existe uma dor agora latente no mercado, e é isso que o marketing tenta identificar. Ok, o que está acontecendo agora que é importante, e que eu deveria estar falando? Isso é a única coisa, a nível de marketing, que vale a pena pensar na hora de querer bombar algum tipo de conteúdo. Quando eu boto os aspas aqui, é porque eu nem gosto tanto desse termo, porque o bombar é o quanto você consegue ajudar a pessoa a sair do ponto A do B. O quanto Sim, mais esse teu post consegue gerar essa transformação, mais as pessoas tipo, se sentem conectadas com ele e mais eles conseguem se transformar. Então a dica prática, no final das contas, é tentar entender essas bases. Então quando eu olho, ok, o que está acontecendo hoje, por exemplo, dentro do meu segmento aqui, que as pessoas precisam de mais ajuda? Ok, isso aqui é meu planejamento de conteúdo. Agora, sim, como é que eu vou criar os criativos a partir daqui, né? O que eu vou tirar, extrair dessa lógica? Como é que eu vou expandir isso a nível de conteúdo? Eu vou olhar, ok, eu tenho essa direção aqui, existe essa dor que é mais aguda, existe essa dor que não é tão clara, existe esse conhecimento que eu vou ter que aqui ficar falando. Por mais que as pessoas não engajem tanto, mas é importante que eu fale sobre isso, porque isso é uma educação a longo prazo que eu preciso investir. Então, o planejamento de conteúdo ele é muito mais amplo na realidade, mas ele é baseado no que as pessoas estão dispostas a ouvir agora. E sim. isso é a grande diferença entre fazer um conteúdo que faz sentido e que bomba ou não. Não é a fórmula que você utiliza. Se você utilizar Sim. a fórmula, por exemplo, criar um meme lá e tipo alguém se machucando e ficar fazendo um Instagram como esse, por exemplo, meu amigo ele é dono da Mad Simple, que é um Instagram muito grande para estudantes de medicina e tal, do tipo para acelerar o processo de estudo deles. E o cara, eu não sei quanto é que tá, mas tá mais de 100 mil seguidores hoje, ele cresceu muito rápido. Porém, ele cresceu coerente de acordo com o negócio dele. Então, a mesma coisa o Tira do Papel, que também é meu amigo. Ele cresceu coerente com o negócio dele. Então, todo o resultado que ele extrai de lá é muito bom. Se você não cresce coerentemente, o que vai acontecer é que as pessoas vão, tipo, simplesmente, você vai ter engajamento, as pessoas não vão curtir, vamos dizer, você como profissional, não vão te consumir como profissional. Então, no final das contas, o conteúdo é a extensão do consultório, querendo ou não. Só que é um lugar onde você pode falar para todo mundo. E naquele falar para todo mundo, você encontra seu jeito autêntico de se comunicar, que é igual ao que você se comunica no consultório. O que te marca como um profissional diferenciado quando você está dentro do consultório? Sabe? Tipo, isso é uma coisa que eu acho bem importante pensar. E aí, quando você foca em você, até respondendo a pergunta ali de como crescer de forma coerente, acho que está muito nisso, do tipo de você conseguir replicar o que é você no 1-a-1 ali no consultório, e o que é você no um para muitos, que é a mesma coisa, não muda. E a coerência vive aí. As pessoas É não vão sair da encontrar essência, né? exatamente. Eu falo tanto isso com os meus alunos, gente, essência, vamos ser a nossa essência, é isso que vai nos diferenciar, né? É daí que sai a criatividade. Então, você passa dessa base. Então, como é que eu crio um conteúdo atrativo, né? Respondendo a pergunta da live, de certa forma. Então, primeiro, eu entendo o que que tá bombando de assunto, não o que está bombando no Instagram, necessariamente. Então, o que está bombando de assunto no meu ponto? Onde as pessoas têm mais problemas? E aí a gente Uhum. olha para cá e aí entende, ok, vai ser mais ou menos esses tópicos que eu vou falar. Vamos partir para a produção de conteúdo agora por si só. Ok, como é que eu falo sobre esses conteúdos? Como é que eu me posiciono em relação a eles? Eu vou lá e entendo, ok, isso daqui é uma bola. Isso aqui é o que eu sou hoje, né? E aí eu vou procurar referências. Porque um bom criativo, ele só é melhor quando ele tem mais referências para poder misturar. Então, quais são as outras pessoas que estão falando sobre esse mesmo assunto aqui? Ou, se as pessoas não estão falando sobre esse assunto, quais são as pessoas que eu admiro em volta de mim, que eu gosto do formato, que eu gosto do como para falar do meu assunto? E, para além de tudo, que é algo que eu falo bastante no Bota na Rua, que é a ideia do potencial autêntico. Será mesmo que você deveria estar comunicando daquela forma se você não domina aquela ferramenta? Então, são essas questões iniciais, assim. Eu não sei se está travando e para Trava entender um um pouquinho. pouquinho, repete só o último raciocínio seu, por favor. É porque deu Show. uma travadinha, eu até sumi aqui na tela. Ah, show. Então, voltando um passinho ali, quando eu estava falando sobre a ideia de que quando você está criando o seu conteúdo, você passa a criar, você tem o que você tem de conhecimento sobre isso, e aí você começa a buscar referências para saber formas de como comunicar. Então, o que vocês têm domínio, que é isso daqui. O como é a parte criativa dessa história. Como vocês vão resolver o problema para comunicar
uma informação que hoje é técnica, que é de vocês, para uma pessoa que está lá do outro lado. Ela precisa entender aquilo. E como é que ela entende? Eu imagino que vocês expliquem isso diariamente para as pessoas, então vocês já sabem como explicar isso. Eu não preciso explicar necessariamente esse ponto. Agora, o ponto, como é que eu mudo a minha comunicação para que ela seja, vamos dizer assim, para que eu crie uma unidade de conteúdo e para que ela seja boa por si só? Falando até um pouco dos perfis criativos que estão surgindo agora, quando eu falei do Tira do Papel, que é um deles, tipo, bota na rua, e tem mais uma galera, assim, que, tipo, tá na mesma onda. Essas pessoas todas pegaram as suas competências, ou seja, tipo, o que que eu faço de bom aqui. Tem muitas delas são designers e muitas delas não são. E eu sou um Sim. caso, eu não sou designer, mas enfim, eu domino várias ferramentas e eu não vou me comparar nesse aspecto, porque eu já tô trabalhando com marketing há um bom tempo também. Então, tipo, Uau. eu tô à frente em alguns aspectos, tipo, de estar mais Mas acostumado com essas ferramentas. o seu perfil é muito criativo. Eu adorei. Assim, no primeiro dia que eu entrei, eu falei, pô, eu entrei e já não saio mais. Que bom. Porque tem perfis que você entra, assim, dá vontade de você ficar ali, né? Às vezes não tem o tempo de acompanhar muito, mas você vê, tem curiosidade de ver um post e tal. É muito Exato. bacana. Bota o outro também eu O Tira conheço, do o Tira Papel, do é. Papel. Conheço. Exato. É que a gente tem um podcast junto, né? Então por isso que eu cito muito ele, assim, a gente fala muito sobre marketing e criatividade, então que é o Pode Crer, que é um podcast muito legal, inclusive. É, Incrível. Inclusive, eu convidei ele para vir para a Maratona de Lives, ele não me respondeu. mas daí o Thiago tá num tamanho também que agora, para Não responder, deve tadinho. nem receber, né, os directs. Tadinho dele, tenho dó dele. Eu falei, cara, não sei como é que você sobrevive, mano. Ah, É, então, quando a gente passa para essa parte de criação, desse momento que agora a gente sai do tipo, ok, eu sei o que, eu sei qual que é a dor, eu sei o que está acontecendo e tal. O exemplo que eu dei dos fisioterapeutas ali, que tipo, tem um monte de gente trabalhando em home office, então a galera não manja de ergonomia, não sabe nem o que que é esse tópico. Tipo, eu mesmo, tipo, eu sei de algumas coisas, mas não tenho vamos dizer, todo o conhecimento necessário para eu evitar que eu tenha uma lesão, por exemplo. Então existe esse tópico. Agora, como é que eu vou passar isso no final das contas? Quando a gente fala sobre marketing de conteúdo e a gente está falando sobre educação, a gente tem que entender uma regra principal da educação, e isso é uma das cricas minhas. Tipo, um monte de marqueteiro começou a trabalhar com educação e ninguém estudou sobre educação. Então, tipo, no final das contas, fica difícil de entender como educar as pessoas se você não está utilizando sistemas que já foram estudados e tudo mais. E um deles que é muito importante é a comparação. Então, a gente precisa de comparações com o dia a dia, de certa forma, para as pessoas tipo, assimilar aquele tipo de conteúdo. O que acontece no nosso cérebro? O nosso cérebro ele tem uma capacidade muito reduzida de identificar as coisas, porque tem muita informação. Porém, quando ela cola com uma informação que já existe na minha cabeça, a chance de eu aprender é muito maior. Então, quando eu estou falando de um conteúdo que é mais técnico e tudo mais, a ideia é o como, aí falando principalmente do pessoal da saúde, ele tem que estar muito associado do tipo, como eu consigo associar isso com alguma coisa da rotina dessa pessoa. Porque assim que ela vai assimilar aquele conteúdo, ela não vai pega assimilar. essa... Gente, olha isso, olha isso. Associar alguma coisa, o problema, alguma situação da vida da pessoa. Pega essas coisas, anota aí. Então, quando você faz essa associação, de certa forma, fica muito mais fácil para a pessoa identificar aquilo. E aí, quando eu falo que tipo de associação a gente vai fazer, por exemplo, se eu for falar de mitocôndrias, ninguém vai entender e vai lembrar disso em nenhum momento. Mas se eu faço uma piada com mitocôndrias, que é um recurso, por exemplo, de associação, pode ser que as pessoas lembrem. Então, um dos recursos de associação é você fazer algum tipo de piada, se você tem uma veia mais humorística. Beleza, legal. Se você tem uma veia um pouco mais, vamos dizer, criativa ou séria, desculpa, criativa no sentido do tipo de pensar fora da caixa, determinados conceitos e tudo mais, como é que você explicaria o conceito de mitocôndria, sabe? Tipo, você criaria um gráfico para explicar aquilo para a pessoa lembrar? Você criaria uma história de uma associação com algo da nossa rotina que funciona muito parecido com a mitocôndria? Então, eu falo desse nome estranho porque ele já soa estranho por si só, né, mitocôndria. Eu gosto dessa sonoridade dela por si só. Então, como é que as pessoas vão entender isso e se for importante elas entenderem mesmo, se for relevante? A outra coisa é se você trabalha num aspecto um pouco numa voz mais séria, né? Tipo, você trabalha com seriedade e tudo mais. Enfim, aí você vai trabalhar no aspecto do como, explicando mais como entender isso, que é tipo, no inglês é o how to, que é um tipo de conteúdo que tem crescido assim, tipo, nos últimos 3 ou 4 anos, assim, tipo, as pesquisas no Google do tipo como fazer determinada coisa,
tem crescido pra caramba, assim. Então esse como fazer é algo que realmente faz sentido pro Instagram. Então, quando eu explico, se eu tenho uma comunicação mais séria, como que a pessoa pode entender aquele conteúdo, quais são as várias referências de mitocôndria, por exemplo, enfim, você consegue ter uma comunicação mais séria. Então, depende muito da linha de conteúdo ao qual você vai puxar. Se essa linha Sim. for para uma linha mais divertida, ok, tipo, eu vou criar associações com piadas, vou criar associações com coisas do dia a dia, vou criar associações com referências de outros livros. Enfim, você pode criar associações de diversas formas, eu dei só 3 exemplos aqui, mas existem milhares de exemplos que são importantes. Bacana, muito bacana. E a maior parte do meu público, né, trabalha na área assim de emagrecimento, bem-estar, essa coisa. E eu acho que é tão fácil você criar algo assim mais criativo que as pessoas, né, que lidam com essa questão aí, eu acho que fica até mais fácil, né? Mas assim, é um povo, tá, Lucas, que eu não vejo tanta criatividade assim para piada, não. Pelo menos a grande maioria dos meus Ah, alunos. Pra piada, não, mas assim, talvez um storytelling, uma coisa assim, fazer uma comparação com o dia a dia, eu acho que funciona bem. Gostei dessa ideia aí. uhum. Varia muito, assim, né? E tem uma coisa que eu repito bastante também, querendo ou não, a gente não é estimulado a ser criativo. Porque a gente tem Sim, uma ideia da criatividade ou do artista como o gênio louco, o cara que, sei lá, usa droga pra ficar maluco, e não sei o que, os caralho. E não tem nada a ver com isso na realidade. Tipo, a criatividade ela é um exercício como qualquer outra coisa. Então, tipo, se eu paro de escrever todo dia, eu já não consigo mais criar conteúdo. verdade. A ideia de criar, ela tem muito a ver na realidade, e a gente pode ter uma ideia expandida disso, que não é só a ideia de que você está transformando algo em arte, mas como eu falei, ela é muito baseada, ela é uma capacidade nossa de resolução de problema. Todo mundo que trabalha com resolução de problema, em algum aspecto, está trabalhando de forma criativa, a não ser que você, tipo, sei lá, né, é diferente agora trazendo a cozinha para cá, né? Tipo, por exemplo, você pode replicar uma receita e você pode olhar a receita como base e aí criar a partir dela. Uma coisa é cozinhar, outra coisa é gastronomia, né? Então, tipo, aqui existe Sim. mais criatividade que aqui. Não significa que tu não vai ter que ser criativo, como acontece muito no blog do Tudo Gostoso lá, que eu acho genial isso. Tem as receitas lá, né? E daí, tipo, as pessoas botam, eu substituí, tipo, a receita era sobre, tipo, empadão de frango, substituí o frango por palmito, sabe? E aí, tipo, já mudou totalmente a receita. Mas por que que eu tô falando disso? Que isso também é criatividade por si só. Tipo, você está Sim. criando uma solução nova para uma mesma base. Então, existe a torta de frango e eu vou lá e escolhi fazer de palmito. Isso é criatividade, de certa forma. Então, quando você desmonta um conteúdo, por exemplo, e aí eu vou falar de algo mais complexo, sei lá, uma célula, e eu vou ter que explicar cada coisa da célula, de como isso funciona, sei lá, como é que funciona o processo de emagrecimento que seja jejum intermitente. Vamos pegar esse tópico. Sim. Jejum intermitente, como é que eu vou explicar isso para alguém, sabe? Eu posso desmontar isso. O que é jejum intermitente? Tipo, tem a parte de tempo, então eu falo sobre tempo, eu posso usar as características de relógio, de passagem de tempo, isso daqui é uma forma criativa de resolver esse conteúdo. O jejum intermitente, ele também me lembra a ideia do tipo, alguém pode entender jejum, a palavra como fome, então, tipo, o que eu posso utilizar a nível desse conteúdo para falar sobre fome? Então eu vou desmontando quais são as possibilidades dentro desse conteúdo, não só o aspecto técnico, mas o que ele lembra. E aí eu começo a criar vários recursos. E uma coisa muito importante para o Instagram especificamente é que as pessoas estão aqui e elas precisam consumir conteúdo de uma maneira meio rápida, porque é assim que funciona a plataforma, infelizmente. Então, aqui não é espaço para tipo dar aula. Aqui é espaço para dar um lanchinho para a pessoa, só um snack. Tipo, e aí ela vai evoluir o processo de consumo de conteúdo contigo nos comentários, em DM, ou sei lá, Eu achei fantástico você bater forte nessa coisa da essência de ser você mesmo, porque isso eu falo por mim. Quando eu comecei a trabalhar, às vezes eu me via falando igual um robô, e depois eu ia dormir, quando às vezes eu estava numa live, eu ia dormir, caraca, não sou eu, não sou eu, porque eu sempre brinquei muito, sempre fui espontânea e sempre me travava. Eu acho que a própria timidez de você estar de frente para a câmera meio que poda o profissional também, né, Lucas? com certeza. A gente tá inserido numa sociedade que, e eu digo, por a gente estar mais exposto à parte ruim das redes sociais, é que a gente está mais exposto ao julgamento, né? Mas quando a Sim, gente entende a gente como autêntico nesse aspecto, do tipo, ok, eu sou isso daqui e tudo mais, e sou coerente, as chances de eu atrair as pessoas que não são coerentes a isso é melhor. Então, a sim. ideia de que a gente não vai agradar determinadas pessoas é muito positiva na realidade.
Que a ideia de a gente manter uma coerência em não agradar determinadas pessoas e agradar outras pessoas é o que transforma o nosso público coerente. E aí quando você Claro. fala, quando a gente pensa em coerência, a coerência ela tem que partir de dentro. Porque ela é algo que necessariamente é intrínseco a gente. Tipo, se a gente procura por fora, então, tipo, fórmulas de outras pessoas, como outras pessoas fizeram, enfim, a gente perde o fator autêntico, que é o fator que mantém a nossa em conteúdo independentemente. E aí eu tô falando, tipo, pode ser que você tenha um time pequenininho de marketing, uma agência fazendo as coisas para você, sei lá. Nem que seja o caso de ter um freela lá fazendo uma determinada coisa. Sim. Quem produz o conteúdo e quem é responsável por ele é você. É você que está ali, tipo, botando a sua cara e aceitando que aquele conteúdo exista. Então não é uma questão só simplesmente de, tipo, de criar e publicar na web. Agora eu preciso publicar. É isso que as pessoas pensam no marketing, né? Ah, não, tem que começar a fazer meu Instagram. Tipo, meu Instagram não tem muito post, desculpa, sabe? Não é isso, cara. A coisa mais importante é, o teu Instagram te representa? Tipo, representa o Sim. serviço lá da ponta? Tipo, o que você está planejando de conteúdo representa o que a pessoa vai receber lá no final? E aí, Bacana. se você tiver um problema aí, pode ser que você tenha um problema de produto, é outra história. E tudo bem, aí a gente resolve esse problema de produto e tudo mais. Ok, estou falando muito sobre, sei lá, tipo, coisas extremamente esotéricas, estou misturando várias ferramentas aqui, tipo, de Skinner a astrologia, sabe? Então, se eu estou mexendo com todo esse aspecto, pode ser que as pessoas não entendam, porque é muito complexo, e tá tudo bem. Seu público vai estar reduzido porque você tem menos pessoas que vão entender todas essas coisas ao mesmo tempo. Porém, se você é coerente consigo e funciona já no offline, a chance de funcionar no online é muito grande, tá? Tipo, são raros os negócios que não funcionam no online, e esses negócios que não funcionam no online geralmente tem alguma mudança de geração acontecendo e tal, e geralmente acontece para empresa grande. Eu nunca tive problema na minha carreira e eu nunca vi empresa tendo problema nessa adaptação, tipo, e não é uma coisa comum de acontecer, sabe? Tipo, sair do offline para online. Tipo, em alguns aspectos. E aí eu tô falando a nível de marketing, tá? Eu não tô falando de serviço em si, do serviço sair do offline para online, isso é outra história. Mas o marketing sair do offline para online, isso eu não lembro de ter tido problema. Então, não existe a ideia, diríamos assim, não existe a ideia de que não vai funcionar. Existe a ideia que talvez o teu produto não esteja adaptado, ou talvez você esteja com o público errado no teu Instagram. São as duas possibilidades. E geralmente é a segunda, tipo, o teu público não está tipo assim, não tá preparado ou você não está comunicando claramente para o público que você gostaria, sendo que você já atende esse público no consultório, nas suas consultas, enfim, assim, como seja, né? O formato de A atendimento. comunicação, sempre. É a comunicação que precisa estar adaptada, né? Ao Exato. público certo, né? Isso é fundamental. Ó, tem uma pessoa que coloca que gosta de pensar nos posts como tijolos na construção da marca. Bacana. Ajuda bastante essa referência e utilizando o exemplo da Camila ali, o que ela fez? Ela fez alguma comparação, ela fez referência a alguma coisa que existe, então ela já criou ali na hora de criar esse comentário. Então gosto de pensar nos posts como tijolos na construção de marca. Então, tipo, ela não falou, gosto de pensar nos posts como construção de marca, ela falou tijolos. Então, tipo, ela já está criando ali. Você já vê que Bacana. essa frase por si só, e falando da ideia de criação, ela já dá para imaginar um post, né? Do tipo, ó, tipo, cada post, cada tijolinho é a marca. E aí você vê o muro, é a marca no final das contas. Então vocês veem que, tipo, de uma simples frase a gente consegue extrair uma imagem. Vai parecer meio loucura isso, mas, digo, do jeito que se fala, do jeito que se verbaliza, mas é assim que a galera, tipo, de criatividade entende essas coisas. Digo, quando a gente vai pensar na semiótica, na semiologia, que é essa ideia que estuda as palavras e tudo mais, por exemplo, quando a gente comunica, a gente está comunicando imagens, né? Então, quando a gente fala tijolos, tipo, vem alguma imagem de tijolos na tua cabeça. Construção, a ideia de construção. Isso também é um jeito de você, tipo, criar imagens a partir de palavras. Às vezes você escreve muito melhor do que cria imagens, mas você já também está criando imagens quando você está escrevendo. Então, é legal prestar atenção nisso também, que às vezes é uma possibilidade de você transmutar um conteúdo teu que está em texto para imagem num post no Instagram. Às vezes você se comunica muito bem falando, por exemplo, em live ou em áudio, beleza? Cria um grupo só com você lá no WhatsApp e fica mandando áudio lá para você, se é daquele jeito, depois ouve aquilo e traduz para o Instagram, sabe? A tua Sim. forma primordial de criação, ela não pode ser estancada porque, tipo, no Instagram tem que criar no modelo de imagem, entendeu? A imagem pode ser só o formato final dessa história. Então, tipo, é legal entender que existe esse formato inicial de criatividade teu que você tem que explorar ele e depois traduz.
Eu costumo dizer que dos conteúdos que eu publico, tipo, acho que são uns 10% de tudo que eu produzo na realidade. E eu não me sinto mal por isso, no final das contas. Tipo, é porque o exercício de criar é o que me faz conseguir selecionar, dentre as coisas que eu tenho lá, o que, que eu vou postar e eu vou transformar e que vai ser viável Sim. virar. Então a gente não precisa ter medo de criar também. O processo de criar, às vezes, parece estranho, em vários aspectos, assim, do tipo, putz, será que isso tá bom? Tem várias dúvidas que acontecem entre o momento de você começar a criar e postar. E depois de postar, começa uma outra saga de você aceitar que aquele conteúdo tá bom e tudo mais. Mas no fim do dia, se o conteúdo ele não tá bom, tipo, ele não vai ser um problema para a humanidade, sabe? Tipo, as pessoas só vão não prestar atenção nele e tá tudo bem. Saca? Exatamente. A gente tem que entender que a gente tem que dar espaço para testar coisas diferentes todo dia, ainda mais falando que o Instagram é nosso, sabe? Tipo, não é de ninguém, não é de uma outra marca. A gente não precisa necessariamente entender qual é a nossa coerência hoje. Mas agora, pegando a ideia da Camila, às vezes eu não sei como é que vai ficar o muro no final, sabe? Mas eu botando um tijolo, outro tijolo, tijolo, eu descubro como é que o muro vai se construindo. Então a gente não precisa pensar lá no final, entender o que a gente vai ser. Às vezes, tipo, a ideia de você conseguir expor o teu autêntico e ter certeza, ou pelo menos tentar checar, que o público que você quer atingir você está alcançando, isso são as coisas mais importantes a nível de criação. Sim. O resto é processo e tempo, que as coisas acontecem. É consequência, exatamente. E, ô, Lucas, você oferece cursos nessa área, assim, para dar uma ajuda pessoal, assim? Você tem algum tipo de curso nessa área? Eu lancei um curso agora, que vai fechar as inscrições no dia 24, ou seja, esqueci o dia da semana que vai fechar, mas só lembro que é dia 24. É, 24 sexta-feira, é sexta. sexta-feira. Então vai fechar no dia 23 ou 24 ali, e esse curso, ele é pautado basicamente para entender como a gente transforma essa ideia em algo que vai ir para o público e você vai conseguir formar um grupo de pessoas que eu chamo de 1000 fãs verdadeiros, né? A ideia de 1000 fãs verdadeiros é uma coisa que eu trouxe desde o início do perfil do Bota na Rua, porque existe um movimento muito de a gente tentar ser influencer quando a gente tá aqui no Instagram, qualquer outro lugar, né? A gente imagina que ser famoso ou conseguir ganhar dinheiro na internet tá relacionado a ser famoso, mas não tem uma coisa a ver com a outra. Eu tô, só dando meu próprio exemplo, eu tô 3 meses com o projeto do Bota na Rua. Eu tô com 30 alunos agora já, o que tipo, vai além das minhas expectativas que eu estava esperando para esse curso especialmente. Enfim, apesar de ele ter vaga, ter capacidade até 100 pessoas, ainda tem um espaço a ser preenchido ali, mas eu não tinha isso como meta. Eu tinha uma meta uns 20 alunos, sabe? Mais ou menos, que era o suficiente para eu estar, ok, pago as contas, tá tudo bem e tudo mais. E já estão acontecendo muitas coisas para mim. Eu já tive agência, várias outras coisas antes. Então, tipo, basicamente eu entendi o Bota na Rua como um negócio novo para mim. E essa coisa de eu começar a trabalhar os 1000 fãs verdadeiros do Bota na Rua, por si só, como eu fiz com algumas outras contas, e aí eu tô falando contas porque, tipo, a lógica de agência, quando eu atendia, eu ainda tenho minha agência, mas eu atendo muito menos lá, foi o que fez eu entender que daria para que várias pessoas que têm projetos independentes, ou que são autônomos, ou que têm o próprio escritório, ou que têm a própria ideia, conseguissem viabilizar show. Então a lógica dessa, eu nem chamo de curso porque é uma jornada, porque ela tem laboratórios. Laboratórios são tipo exercícios que você faz, tudo mais para pôr na prática e tal. Tem a parte de lives, que são tópicos que estão quentes entre a comunidade ali, que a gente precisa discutir. E tem um curso por si só, que óbvio, é uma aula lá que vai ter todos os passos a passo. Então a ideia da jornada do 0 a 1000 fãs verdadeiros é eu conseguir te ajudar a sair da ideia, ou seja, o que você quer comunicar, até você criar essa audiência de pessoas que são 1000 fãs verdadeiros, são pessoas que poderiam, por exemplo, pagar R$ 100 por ano para você teria, tipo, sei lá, R$ 100 mil por ano, e seria o suficiente para, sei lá, pagar um salário de R$ 8 mil por mês para uma pessoa, sabe? Então a minha ideia é muito assim, dá para viabilizar qualquer tipo de negócio criativo, qualquer tipo de negócio independente, através dessa lógica dos 1000 fãs verdadeiros, e o curso é voltado para esse público. Achei muito legal a ideia por dois motivos. Um, porque hoje em dia existe aquela teoria de que você tem milhões de seguidores, não tem nada a ver. Mas às vezes, se você tem 1000 fãs verdadeiros, vai funcionar muito melhor do que se você tiver milhões de pessoas te seguindo e não tiver 1000 fãs, né? Exato. E segundo, que hoje ainda tem muito aquela teoria de que
você já entra na internet e já vai ganhar milhões, né? 7 dias, você fica milionário. Exato. 7 dígitos em 7 dias. Então todo mundo já entra com aquela ideia de que vai ficar milionário muito rapidamente. E isso gera muita, muita frustração para muito. Eu mesmo, no início, eu já fiquei muito frustrada, muito, muito. Eu Sim. já quase cheguei a desistir, porque eu achava que a primeira ideia que eu lançasse ia bombar, ia ser sucesso. E não foi. Entendeu? Então, assim, eu acho fantástico isso aí. Hoje, inclusive, eu estava conversando com meus alunos, hoje foi dia de mentoria, eu estava conversando com eles, gente, eu tô com um perfil de 1.000 pessoas, de 20 mil. E há pouco tempo eu mudei um pouco o meu direcionamento, a minha Legal. conversa, o público que eu quero. É o mesmo público, mas é um outro diálogo agora. Eu estava pensando seriamente em criar uma nova conta. Porque eu não estou pensando em fãs, eu estou pensando em entrega. E se o público que eu tenho ali não está absorvendo o que eu tenho para entregar, da forma que eu gostaria, eu prefiro criar uma nova conta e trazer as pessoas que vão absorver. Porque eu Uhum. tenho certeza que eu vou ganhar muito mais do que ficar insistindo numa coisa, porque eu mudei a minha comunicação. Né? Porque antes eu trabalhava com, eu ia num posicionamento, agora eu estou indo em outro posicionamento. Então, sim, tem Uhum. muitas pessoas que me acompanharam porque eu ia naquele posicionamento. Eles não querem me ouvir falar sobre o novo posicionamento. Então, tipo Exato. assim, qual o problema em abrir uma nova conta e começar do zero? Não tem, não tem, entendeu? As Não, não pessoas ficam tem. muito pretas a números, né? É que é complicado também, né? O Instagram é safadinho, né? Tipo, tudo é número no Instagram, né? Então, tipo, você É, abre e aí é notificação de tudo, né? Então, todas as notificações são numéricas, de certa forma. Então, tipo, você fica um pouco. A gente nem olha tanto para número na nossa vida, mas no Instagram a gente olha muito, sabe? Tipo, é muito esquisito esse movimento. E esse movimento gera muita ansiedade, porque o número ele tem um fator comparativo muito claro no nosso cérebro. Então, você consegue comparar com qualquer coisa. E é uma coisa que isso. eu falo muito é, eu acho que o feedback mais importante para mim, e a gente tem uma discussão de métricas de vaidade e tal, que like não gera dinheiro e tal, mas sendo bem sincero, o feedback mais importante para mim, que se eu fosse considerar que é uma métrica importante para mim, até de vaidade em algum aspecto, é quando alguém para um momento da vida dela e vai lá e escreve um puta comentário para mim em mensagem, sabe? Tipo, eu fico muito feliz, assim, tipo, eu tenho a sorte de receber isso várias vezes durante a semana, e pra mim isso significa muito mais do que a ideia do quantas pessoas, tipo, comentaram o meu post e tudo mais. É igual uma flechada no meu coração, sério. Porque eu amo de paixão os seus conteúdos. Estou falando aqui, é uma declaração de amor ao seu perfil. Eu amo de paixão o seu perfil, eu degusto os seus posts, mas eu, sinceramente, a minha vida é tão corrida. Olha que egoísmo, a vida é tão corrida que a gente passa a ler e eu fico pensando, você estava falando, eu estava pensando, é mesmo, quantas vezes eu ponho um conteúdo tão bacana e os meus alunos não vão lá, coloca só um coraçãozinho, poxa, por que não escreve olha, você me ganhou agora. A partir de agora, com certeza eu vou gastar muito tempo com seus conteúdos, porque serviu para mim. Veio com uma flecha para mim, sério. Uhum. Isso É, aí, cara. é que é algo que é muito importante pra gente entender, que, tipo, se a gente não tá mobilizando as pessoas a elas pararem o tempo delas e, tipo, e realmente comentarem aquilo, a gente não está causando transformação. É porque um comentário, na realidade, é o que está se passando na cabeça de 10. Só que um tem Exato. coragem de ir lá e falar também. Porque, cara, você começa a crescer, as pessoas também ficam com essa coisa do tipo, puta, eu já demoro para responder, sabe? Tipo, é difícil responder tudo, lidar com as mensagens que eu recebo e tudo mais. É óbvio que, tipo, o crescimento, ele também te traz alguns problemas que é tipo, puta, não dá para dar atenção para todo mundo. Mas eu e os meus colegas, digo, que estão todos dentro dessa lógica, dessa mesma lógica do tipo de pensar nas pessoas e tudo mais, a gente tenta ao máximo responder todo mundo, sabe? Tipo, principalmente quem vem dar feedback positivo e, assim, tipo, quando eu vejo que realmente causou uma transformação, tipo, em algum post, cara, eu fico muito feliz. Esse é o feedback que aquele post funcionou pra mim, sabe? Sim, Ok, tipo, com eu certeza. consegui transformar uma vidinha, sabe? Tipo, dentro dessas galera aqui toda. Então tá bom, já. Cumpri o objetivo dele, sabe? Vai e voa, post, não preciso mais saber de ti, fica aí no mundo, você já fez o que você precisava fazer, sabe? Então, sempre cria um post pensando assim, tipo, uma coisa que eu faço muito, assim, tipo, é quase que escrever uma carta pra alguém, sabe? Então eu tento pensar assim, cara, eu tô escrevendo isso daqui pra quem, sabe? Tipo, e aí eu escrevo como se fosse uma carta. O último post foi uma carta pra alguém, sabe? Tipo, foi o post que eu escrevi sobre gatilhos e tudo mais.
que ele é uma conversa, tipo, no formato que ele é, né? Tipo, tá escrito lá, tipo, é, o gatilho, a escassez gera ansiedade no seu cliente e em você. Que é tipo, a ideia de que a ansiedade, ela é ruim, tanto para outra pessoa, mas para você também. Porque se você cria uma audiência que é ansiosa, elas vão cobrar de você. Eles vão falar, por que você Sim. não atendeu meu telefone? Por que você não respondeu ontem? Sabe, essas coisas todas. Então, tipo, a ideia de que eu tô criando ansiedade nos outros é algo super importante a nível do que eu tô comunicando a nível de sentimento no meu conteúdo. Então, ali, quando eu fui produzir aquele conteúdo, foi uma espécie de uma carta. Então, tipo, essa ideia do tipo de escrever uma carta acaba conectando com a outra pessoa, né? Porque ela sente que você realmente está falando com ela e que você mandou aquilo, né? Eu gosto da ideia de carta, assim, porque, tipo, ela remete a algo mais analógico, que é algo que a gente esquece das nossas relações digitais. Tipo, tem corações por trás de todas as pessoas que estão digitando aqui, sabe? E isso é importante de a gente entender. Que, tipo, a gente não tá Exatamente. lidando só com pessoas que querem ganhar dinheiro, a gente tá lidando com pessoas que são pessoas que têm todos os outros problemas, sabe? Que existem quando você está vivo, saca? Então, tipo, a gente tem que entender que as pessoas estão passando por problemas reais e que a gente faz parte de algumas soluções e a gente não pode criar mais problemas para elas simplesmente adotarem a nossa solução, sabe? A gente tem que E resolver eu, aquela solução sem inventar novos problemas. em relação a isso aí que a gente está conversando, né? Eu estava conversando hoje com os alunos também. Eu falei, qual o problema em tirar um tempinho do nosso dia, ir nas contas que a gente segue? Você não precisa seguir mais de 100, 150 contas. E e corresponder o que a pessoa ali está entregando de conteúdo, que com certeza, se você está seguindo, é porque serve para você aquele conteúdo, né? Então vai lá, responde, faz uma resposta legal. Isso é fundamental, com certeza. Com certeza. Eu acho que alguns tipos de conteúdo incentivam isso, de certa forma, assim. Sim, E uma coisa que, assim, agora eu tô falando de uma coisa bem particular, quando digo particular, assim, tipo, é uma crença minha, isso não tem necessariamente a ver com... Eu tenho falado de coisa, falei até agora de coisas de marketing que já estão extremamente aprovadas, enfim, tipo, não precisa ter dúvida disso. Agora, daqui pra frente é uma linha minha, né? Aí isso me sim. divide de várias outras pessoas. Eu acredito muito que se a gente entrega afeto nas coisas que a gente faz, ou seja, tipo, a gente põe o sentimento, a intenção que a gente precisa naquilo. Então, por exemplo, se eu realmente estou querendo transformar a vida das pessoas, se realmente eu tenho esse propósito, e você bota essa intenção no seu post, o feedback vem. Tipo, Se você é verdadeiro, é se muito você põe incrível, assim, verdade ali, tipo, os feedbacks que eu recebo da galera, sabe? Tipo, é absurdo, assim. Enquanto eu tô falando isso, eu falei, se eu consigo fazer isso funcionar pra mim, vai funcionar pra outras pessoas também, em vários aspectos, porque eu vejo várias outras pessoas fazendo isso e funcionando pra elas também. Então, tipo, tanto que a maior discussão entre os meus amigos que criam e tudo mais é como é que a gente lida com tanto feedback, né? Como é que a gente responde às pessoas de uma maneira para mostrar. passou tão rápido, o povo adorou, viu? O povo tá fazendo até um movimento aqui para ir lá no post dos gatilhos, que já tô doida para ir lá ver que gatilho que post que é esse. Isso não foi um gatilho, tá? Eu só tava citando ele mesmo, que é importante. Não, não, tranquilo, tranquilo. Mas, mas muito legal, tudo a ver isso aí, tudo. Eu sou totalmente a favor, porque eu acho assim que tudo que eu entrego com muito amor. E é muito prazeroso ver a pessoa respondendo, vendo que realmente fez sentido para ela, né? Então, Uhum, assim, isso não tem preço, não tem preço, é fantástico. exatamente. Enfim, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando com pessoas novas aqui, tipo, são pessoas diferentes, não são do meu círculo e tal. Eu sempre acho legal estar em lugares diferentes, enfim, tipo, sempre que eu puder fazer isso, eu vou fazer. O tempo às vezes é difícil, sorte que a gente teve tempo para ter esse momento especial com a galera aqui. E, enfim, se vocês quiserem seguir o meu perfil lá, só fazendo um jabá autêntico aqui, é o Bota na Rua. Bota na Enfim, rua, qualquer coisa vocês podem conversar comigo por lá. Arroba sim. Bota na Rua, é simplesinho, fácil de lembrar. Meu nome é Lucas, enfim, eu acho que eu não sei se eu falei, mas vocês podem lá conversar comigo, enfim, trocar ideia, entender o que eu faço, tipo, não se acelerem para ver as coisas do curso e tal. Se quiserem conversar sobre, para entender se faz sentido para você, troca ideia comigo, eu estou aberto nesse momento. Basicamente, eu estou gastando todo o tempo disponível que eu tenho para lidar com as coisas do curso. Então, tipo, tanto os alunos que já entraram quanto as pessoas que estão conversando. E eu acho que, como é uma decisão importante para todo mundo, fazer parte da jornada, com a decisão importante, você fazer parte da jornada, para mim, é uma decisão importante para você também.
Então acho legal a gente conversar também para entender como é que vai ser isso. Beleza? Fazer só um print aqui, as partes do marketing, Lucas. Ai, ô, Lucas, muito obrigada, cara. Amei, amei, amei. Parece que eu já te conheço há anos. Falou total minha língua, assim, amei, amei. Demais. Eu não tinha dúvidas de que essa live ia ser fantástica, com certeza. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, os seguidores do Lucas. Foi um prazer ter vocês aqui também. As meninas aí, minhas alunas. Gratidão total. E quem não me conhece, meu perfil é Márcia Pereira Mentora. Eu trabalho ajudando pessoas a migrar para o online. Mais ou menos, estou no mesmo time. Mas o Lucas entra com uma parte, eu entro com outra. Na verdade, a gente está querendo trazer o povo para o online, ajudar o povo a acontecer aqui dentro, né? Tá bom? Exatamente. Lucas, gratidão, muita gratidão, que seu trabalho tenha assim, sucesso total, porque é muito lindo e merece. Tá Valeu, bom? brigadão, hein? A gente tá junto, cara. Fala Todo por mundo aí. tendo sucesso aí. Valeu, valeu. Tchau, Valeu, tchau. valeu, gente.